Se você quer ser melhor do que 99% dos engenheiros, você precisa fazer o que 99% dos engenheiros não estão fazendo. Ao contrário do que você imagina, ser melhor do que 99% dos engenheiros não é tão difícil assim. Requer que você aprenda alguns passos, e o primeiro deles eu vou mostrar nesse vídeo. O que você precisa fazer para ser melhor do que 99% dos engenheiros? Se eu te falar que para você melhorar quase 38 vezes o seu valor de mercado, você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo, você acreditaria nisso? Na engenharia a gente passa muito tempo calculando estrutura, otimizando o processo, mas a gente esquece de dar foco em algo muito importante, que é a nossa carreira. E aí acaba que a gente esquece de aplicar a matemática mais importante para a nossa carreira. Se você quer romper e sair do ciclo de trabalhar muito e ganhar pouco, você precisa de uma coisa: ser 1% melhor hoje do que você foi ontem. Quer entender o cálculo por trás disso? Fica comigo até o final desse vídeo. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Charles Rocha, engenheiro civil há mais de 13 anos. Hoje gerencio uma grande equipe de engenheiros e uma grande empresa. Tenho a minha própria empresa de engenharia e ainda aplico mentoria a engenheiros que querem romper, querem se desenvolver e principalmente crescer e ganhar mais na carreira. Criei esse canal com o intuito de compartilhar com você os erros, os aprendizados que eu tive que me ajudaram a romper financeiramente e também crescer na minha carreira. Meu objetivo aqui é ajudar você a desenvolver uma mentalidade imparável e com isso você crescer na carreira, aumentar seus resultados e conquistar o reconhecimento que merece. Se esse é o seu objetivo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada e aí compartilhar comigo essa jornada. Pensa comigo com a mentalidade de engenheiro. Se você melhorar 1% em uma atividade, uma habilidade. Imagina que você melhore 1% no AutoCAD, 1% no Excel, 1% em algum programa relacionado à engenharia, ao software da engenharia. Imagine isso, que melhore 1% nisso. Imagine que você melhore 1% todo dia na gestão de pessoas. Imagine que você melhore 1% nos livros que você lê, seja eles sobre metas financeiras, seja eles sobre aprendizado, sobre gestão de pessoas, porque em engenharia a gente lida muito com gestão de pessoas. Imagine você crescendo todo dia, melhorando, sendo melhor hoje, 1% do que foi ontem na gestão de obras. O resultado de 1% todo dia não é uma soma simples. É algo exponencial. É como se a matemática dos juros compostos estivesse entrando na sua mente. Sabe aquela matemática dos juros compostos que a galera do financeiro adora muito? Falar, olha, investe aqui porque é como se fosse juros compostos. O dinheiro que você está botando está crescendo e vai multiplicando porque o próprio dinheiro vai se multiplicando. Agora imagine isso se multiplicando dentro da sua mente, dentro das suas atitudes, dentro dos seus hábitos que você está adotando para ser 1% melhor todo dia. Eu te convido agora a fazer essa conta aqui, ó. Eu vou deixar aqui a conta. Essa é a conta. Essa conta aqui significa que no final de um ano você está 37,7 vezes melhor em algo que você começou e melhorou 1% todo dia. Então vamos ser prático. Significa que ao final de um ano você vai ter melhorado 38 vezes naquilo. Então imagina que você começou a fazer algo ali, um estudo, começou, como a gente falou, o software melhorar 1% todo dia. Isso significa que no período de um ano você vai estar 38 vezes melhor naquela atividade. Então, às vezes a gente pensa que o crescimento ele tem que ser de uma hora para outra, que a mudança ela tem que ser de uma hora para outra. Do nada você precisa estar bom o suficiente para suportar tudo, do nada você precisa estar bom o suficiente para saber tudo. Mas é aí que as pessoas que têm paciência, que têm disciplina, que sabem onde querem chegar, é aí nesse ponto que elas fazem aquela curva. Assim, tem quando a curva ela rompe, é aí nesse ponto, nesse ser 1% melhor todo dia. E assim, quando a gente fala 1% melhor, a gente não está falando de ser 1% melhor do que alguém. A gente está falando de olhar no espelho, entender que a gente precisa melhorar em algo, e aí você buscar ser 1% melhor todo dia naquilo, com o objetivo simples de trazer crescimento e novas perspectivas, e aí sim abrir um leque de oportunidades para você. Só que o maior erro é a gente subestimar o aprendizado pouco, o crescimento pouco, porque quando a gente está na jornada, a gente não percebe o que está acontecendo. Imagina, 1% quer dizer que eu melhorei o quê? Absolutamente nada. Mas 38 vezes melhor em algo quer dizer que eu melhorei muito. Então, o maior erro de quem está na jornada
é muitas vezes não entender que cada dia tem sido uma parte essencial para que você chegue na jornada. Eu sempre lembro da história assim, dia um, dia final. Mas entre o dia um e o dia final, teve todos os outros dias. Imagine só, dia um na faculdade de engenharia, último dia na faculdade de engenharia, formatura. Mas o que contou mesmo, na verdade, foi o que aconteceu nesse período aqui, ó. Às vezes que você foi para a faculdade, às vezes que você saiu correndo para chegar a tempo, às vezes que você ficou de madrugada estudando para a prova, eu fiz muito isso de chegar de prova e chegar em casa e estudar, porque no outro dia tinha outra prova de hiperestática, uma coisa que no começo era muito louco, força pra lá, força pra cá, momento. Então imagina que o que contou, na verdade, não foi o primeiro dia, na verdade o primeiro dia ele é importante, porque você deu um passo, né? E nem o último dia que você se formou, mas o que contou mesmo a jornada foram os dias entre eles. Então o que conta na jornada, que é onde vai testar a sua paciência, onde vai testar a sua disciplina, onde vai testar a sua resiliência, onde vai testar a sua capacidade em lidar com problemas que você nem imaginava que poderia acontecer. Problemas que você nem imaginava que poderia estar ao seu redor. Imagina, alguém começou a faculdade no meio da pandemia, do nada teve que parar, teve que ir para um outro modo. Então, assim, são problemas. A obra que ele estava estagiando parou. Então, assim, no final ali, você vai olhar para trás e vai dizer: caramba, essa jornada de 1% todo dia, melhorando 1% todo dia, me ajudou a chegar até aqui. Mas muita atenção, porque como isso funciona de forma matemática e é uma lei exata, isso também funciona ao contrário. Imagine que você, cada dia que passa, você está se tornando 1% mais preguiçoso. Você está se tornando 1% pior em algo. Então significa que da mesma maneira que você pode melhorar 38 vezes, você pode piorar 38 vezes. E isso é brutal, porque ninguém quer piorar, ninguém quer desanimar. Esses dias eu vi um vídeo do Cariani, ele dizendo assim, olha, o sucesso ele cobra aluguel. Imagine que você está malhando e você fique um mês sem malhar. Imagine que você está produzindo conteúdo na internet e você fique um mês, 2 meses sem produzir conteúdo. Você vai cair. Então é a mesma coisa. Imagine que você está se tornando 1% pior em algo. Significa que num período de um ano você vai estar 38 vezes pior naquilo. Então, assim, preste bastante atenção qual o caminho, qual a jornada de 1% você tem seguido. Se é a jornada de 1% melhor ou se é a jornada de 1% pior. Isso vai contar muito no final. Mas na prática, como que você aplica essa melhora de 1% mesmo com o tempo te engolindo, né? A gente costuma dizer que a gente não tem tempo para nada, já acorda, tem que ir para o trabalho consome toda a sua energia. A gente que é engenheiro chega em casa muitas vezes tem que estar ali fazendo levantamento, pedindo material. Depois que o pessoal acabou a obra, é a hora que você consegue pensar na obra, no que você vai precisar para frente. Você consegue mandar e-mail, responder isso ou aquilo. Então, no meio disso tudo, como melhorar 1%? Então, aqui eu vou te deixar 3 dicas práticas de você melhorar 1% em algo. Primeira dica, aquela que eu adoro. Vamos supor que você quer melhorar 1% na leitura. Não tente ler 10 páginas de um livro num dia. Leia apenas 3. Leia apenas 2. Leia apenas uma página de um livro por dia. Imagina isso. Você não tem noção do efeito que isso vai trazer na sua vida de você ler uma página por dia. Assim, vai lá, abre uma página, lê, pum, fecha. No dia seguinte você lê a outra, no dia seguinte você lê a outra. Imagine que no final do mês você vai ter lido 30 páginas. Isso com certeza é mais do que você, provavelmente, se você não é um leitor, é mais do que você leu nos últimos 6 meses. Quem pode dizer aqui que leu mais de 30 páginas nos últimos 6 meses? Eu acredito que são poucas pessoas que têm dedicado tempo à leitura. E eu falo isso porque eu vejo que o tempo, a dinâmica do dia, ela acaba engolindo a gente, levando a gente para um lado que não é a leitura. Vamos lá, você quer melhorar a gestão da sua obra. Isso é uma coisa que pega muita gente como engenheiro. A gente está sempre se questionando, poxa, eu podia ser melhor nisso, podia estar melhorando isso aqui na gestão da obra. Então, em vez de tentar mudar tudo de uma vez, você começa a mudar pequenos processos. Então vamos lá, eu preciso melhorar a gestão. Eu vou melhorar um primeiro pequeno processo. Aquele processo está dando certo, está funcionando, eu parto para o segundo. E aí eu vou para outra etapa. Nessa outra etapa deu certo, eu vou para outra etapa. E assim eu vou de etapa em etapa, sempre progredindo e melhorando 1% em cada uma delas. Mas sem a pressa de querer
ser aquela pessoa que você não é, querer ter aquele resultado que você não tem. Imagine que o caminho para o sucesso é o dia a dia, é a disciplina diária. É um caminho, às vezes, muitas vezes cansativo, mas é um caminho da resiliência. Não tem outro caminho. Você não consegue sair do A para o B sem passar por isso aqui, ó, pelos dias. Então não tem jeito. Imagine que você quer melhorar na forma como você fala. E aí você quer se policiar para algumas coisas. Imagina que você é alguém que fala palavrão, ou você é alguém que tem o hábito de falar uma palavra repetidamente e você quer tirar aquilo do seu vocabulário. A dica é: escolha essa palavra e começa a tirar somente ela. Todo dia, tira ela. Até o momento que você vai ter aversão a essa palavra, ou vai ter aversão a palavrão, ou seja o que for, e aí você já vai ter vencido também essa etapa. Você também já vai ter vencido essa etapa de melhorar a sua oratória, melhorar o jeito que você fala. Mas como é que conquista isso do nada? Como é que eu me torno alguém comunicativo? Como é que eu me torno alguém que fala muito bem? Não tem jeito, é com o tempo. 1% todo dia significa que ao final de um ano você vai estar 38 vezes melhor naquilo. Então deu para entender aqui que são micropassos que trazem um resultado enorme lá na frente. Os grandes engenheiros, eles não crescem por sorte. Eles acumulam pequenos resultados diariamente com disciplina, com foco, com determinação e com resiliência. Mas isso é diário. Nem sempre um grande engenheiro ele está motivado, nem sempre um grande engenheiro ele está disciplinado, mas ele entende que ele precisa estar 1% melhor do que ontem para que ele consiga alcançar o objetivo dele. E essa, na verdade, é a grande diferença de quem é um engenheiro que rompe do engenheiro que fica andando em círculo. Fica andando em círculo, o que eu falo é o seguinte: você pensa, agora é minha vez, agora eu vou, aí você volta. Agora é minha vez, agora eu consigo, agora eu vou. E aí você volta. Você não consegue sair daquele looping, sabe? Você tá sempre no mesmo lugar, passa ano, passa mês, e você tá sempre do mesmo jeito. Olha a tua vida um ano atrás. Ela tá do mesmo jeito? Ah, não, ela tá um pouco melhor, mas ela tá o suficiente melhor do que você poderia estar? Ou ela só tá melhor porque você tá ali já meio que acomodado? Agora imagine o seguinte: daqui a um ano, você pode estar exatamente 38 vezes melhor do que você está hoje. Ou você pode estar pior do que você está hoje. A decisão vai ser sua. Você vai decidir o que vai acontecer nesse período de um ano. Se você vai estar melhor ou se você vai estar pior. A decisão sempre será sua. De crescer 1% ou de não crescer 1%, ou de ficar estagnado. Mas uma coisa que eu te peço: não reclame do resultado. Isso também faz parte do dinheiro de sucesso. Aqueles 1%, aquele 1% que eu citei lá na frente, aquele que estão fazendo o que 99% não faz. Sabe o que eles estão fazendo? Autorresponsabilidade. Talvez esse seja o tema do nosso próximo vídeo, autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque isso é muito confrontante. A gente tem a mania de terceirizar o sucesso, assim como a gente tem a mania de terceirizar o fracasso. A gente coloca nossas derrotas sempre em alguém. Diz, olha só, o comprador não entregou, fulano não levou meu material, isso aqui não aconteceu, o cara faltou. A gente sempre tem uma desculpa para não atender a demanda, para não atender a nossa demanda. Então imagine que o nosso cérebro ele está dando desculpa, ele está dizendo para você assim: olha, você não conseguiu por isso, se você tivesse isso você teria conseguido. Aí você olha para o lado, alguém conseguiu. Não terceirize. Não estou dizendo para você se maltratar, você se culpar, não, mas não terceirize. Olhe para você e fala: olha, onde você está agora, você é totalmente responsável. Você é totalmente responsável pelo lugar que você está agora, pela posição que você tem, pelo salário que você tem e principalmente pelos resultados que você tem. Então pense nisso, autorresponsabilidade. Talvez esse seja o tema do nosso próximo vídeo. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado muito. Vou te pedir para você comentar o que você achou desse vídeo, compartilhar e enviar para aquele seu amigo da engenharia, para aquele seu amigo que quer crescer na carreira. Nós estamos aqui formando pessoas com mentalidade imparável. E ser imparável é entender que apesar das dificuldades, você tem que continuar. Você tem que seguir em frente, porque você tem um objetivo, você tem um sonho. E muitas vezes a gente acaba se distraindo. Mas eu vou parar de falar aqui, te agradeço por ter ficado até o final. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente me marcar.
Então é isso, fique com Deus, um forte abraço.